Hoje nós vamos mergulhar em um universo de uma orixá que é uma das mais queridas e amadas na religião afro-brasileira. E eu sou suspeita a falar, na verdade, porque ela é a orixá que rege a minha coroa, né? Que é a minha querida Mamãe Oxum, que é a minha orixá favorita. Que confesso eu que eu não queria ser filha de Oxum, porque eu tinha uma visão que ela era muito frágil e eu odeio isso, mas no fim eu descobri quão poderosa e incrível essa mulher é. E hoje eu sou muito grata por ser filha de Mamãe Oxum e peço muito desculpa a ela por eu não ter aceitado no começo. Queria ser filha de Ansan e graças a Deus eu sou filha de Oxum, porque essa mulher é maravilhosa. Amo demais Mamãe Oxum. Nada contra Yansan, mas amo demais Mamãe Oxum. Oi, gente, tudo bem com vocês? Acho que eu tô muito apaixonada. Esse é um vídeo que eu queria muito trazer para o canal, mas eu queria trazer ele em um local mais apropriado. Queria muito gravar numa cachoeira, só que nas minhas circunstâncias vai demorar muito para eu poder ir numa cachoeira. Não sei quando que eu vou conseguir. Talvez quando eu postar esse vídeo eu já tenha ido numa cachoeira, mas saiba que eu gravo os meus vídeos muito antecipado, tá? Então não brinque comigo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre quem é a Mamãe Oxum, se você se identifica com ela, quais são as características dos filhos de Mamãe Oxum. Queria falar um pouquinho sobre ela, porque a gente tem uma visão tão pequena sobre ela, né? Uma mulher tão poderosa. E você que gosta tanto de Mamãe Oxum e se pergunta, né, se você pode ser filho de Mamãe Oxum, sinta se você tem alguma conexão profunda com as águas doces, se você tem alguma conexão profunda com o amor, com a vida sentimental, se você tem essa empatia mais aflorada. Quem sabe você não é filho de Oxum. Mas, para isso, é sempre importante conversar com um babalorixá, com um pai de santo, para que ele possa jogar os búzios ou o obi para identificar. Não vão se autodefinir filhos de Oxum. Daqui a pouco os pais de santo vão puxar minha orelha, né? Mas, assim, nada impede de você ser devoto de Oxum. Até porque você pode ser devoto de qualquer orixá, né? E pode ser que você, mesmo não sendo filho de Oxum, você tenha uma grande influência com ela, tenha uma grande aproximação com ela, porque muitos orixás estão no nosso carreiro, né? Eu sou filha de Oxum com Oxóssi, mas eu tenho Atotô, tenho Iemanjá também. Então, sabe Deus quantos orixás não me carregam, né? Ou eu carrego eles, ou eles me seguem, não sei. Aí entra num assunto de candomblé e aqui nós somos de Umbanda, né? Então vamos falar sobre o que eu entendo. Quem é a Mamãe Oxum? Oxum é um orixá feminino que reina sobre as águas doces, então ela movimenta a energia dos rios, das cachoeiras, e ela é realmente a senhora da beleza. É ela que representa a beleza mais profunda, o amor, a fertilidade, a maternidade. Não confundam com Iemanjá, que também tem a maternidade, tá? Estamos falando de Oxum. Outra hora eu trago sobre Mamãe Iemanjá. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga um vídeo sobre Mamãe Iemanjá. Aí eu vou pesquisar sobre ela e quem sabe fazer um vídeo bem legal, né? Mas o foco do vídeo é Oxum e eu vou continuar falando sobre ela. Oxum, ela representa muito a feminilidade. Ela representa a nossa essência mais pura do nosso eu feminino. Ela simboliza a riqueza, o ouro, a prosperidade. E toda vez que a gente vê a Mamãe Oxum, ela sempre está representada com uma roupa amarelada, né? Tom de ouro, e um espelho à frente. Um espelho onde ela simboliza o trabalho dela, que tem inclusive um significado bem importante, esse espelho. Para quem não sabe, existem vários Itãs, né? Itãs são histórias dos orixás, e
E um dos itãs que eu me lembro agora, que veio aqui na minha cabeça, é que mamãe Oxum usava o espelho dela para que ela pudesse enxergar os inimigos que vinham nas costas. Porque nós não temos olhos nas costas. Então, como nós só olhamos para frente, a gente não sabe quem está vindo aqui atrás. E ela usava o espelho, as pessoas achavam que era para ficar só se admirando, mas não, era também para ver os inimigos. Porque mamãe Oxum, ela tem um segredo. Todo mundo enxerga ela como se ela fosse muito vaidosa e superficial. Mas ela esconde uma coisa que é o que me encantou, que é a astúcia de mamãe Oxum. O que você tá aprontando? E o Batman aprontando no vídeo, como sempre. O Batman agora, ele decidiu que ele quer participar de todos os vídeos. Então é muito comum que quando você vai procurar sobre mamãe Oxum, você encontre uma imagem de uma mulher muito bonita, cheio de adornos, cheio de joias, com uma imagem elegante, graciosa, sempre carregando algo que demonstre vaidade, amor, principalmente amor próprio, que é o que ela mais trabalha. E como que a gente se conecta com a mamãe Oxum? Como a mamãe Oxum, ela está relacionado a rios e cachoeiras, então você pode ir até esses locais para que você sinta mais conexão com ela, para que você tenha mais contato com ela, e eu te garanto que você vai sentir. Porque eu, como uma filha de Oxum, toda vez que eu vou numa cachoeira, meu Deus, eu sinto meu corpo todo arrepiar. E eu já te digo, uma das características dos filhos de Oxum é que passa frio, passa calor, filho de Oxum entra na cachoeira. E nada muito, porque é muito bom. É muito bom estar no cantinho da nossa mamãe. Quando você estiver nesse local, nas cachoeiras, sempre medite, sempre converse com a mamãe Oxum, porque é o ponto de força dela. Por mais que não tenha nenhuma imagem lá, ainda assim é o ponto de força dela. Os orixás representam a natureza. Cada orixá representa um elemento. E mamãe Oxum, por sua vez, representa os rios, as cachoeiras. Então, quando você for lá, saude ela, esteja com ela, se conecte a ela. Se precisar, medite. E para você entrar em sintonia com mamãe Oxum, você pode fazer oferenda para ela. Mamãe Oxum gosta muito de melão com melado. Ela gosta muito de oferenda de frutas. Eu só não aconselho vocês a levar coisas que possam agredir o meio ambiente, porque ela é da natureza, então não faz sentido você fazer uma entrega para mamãe Oxum com materiais que não se decomponham. Então, eu, por exemplo, eu raramente uso o alguidar, por mais que ele se decomponha, demora muito tempo, então eu costumo levar os materiais para montar lá no local e aí eu monto em cima de folha, ou de folha de bananeira, ou de alguma folha que dê para montar como se fosse uma cestinha, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito mais feliz. E assim, para você se conectar com o mamãe Oxum, você tem que estar lá de coração aberto, você tem que estar lá com a intenção verdadeira. Não adianta você pedir para a mamãe Oxum sem você estar sentindo realmente amor por aquilo. Porque ela sabe quando a gente sente. Ela sabe quando é algo que vem lá de dentro. Quando é algo superficial, a mamãe Oxum ignora. Eu sei porque eu sou uma filha de Oxum, eu já pedi muita coisa para ela e ela só me dá aquilo que realmente é do meu merecimento. E se você quiser trazer mais a essa energia de mamãe Oxum com você, você pode fazer banhos, pode fazer orações. Eu gosto muito de fazer banho de camomila, porque além da camomila acalmar o corpo, é uma erva de Oxum. É uma erva que atrai bastante calma, prosperidade, tranquilidade, atrai energias amorosas. Eu gosto muito de, durante o banho ou no dia a dia mesmo, que é o que eu mais faço, cantar pontos de Oxum, trazer o Oxum para o meu dia a dia, porque por mais que ela seja um orixá,
quanto mais ela estiver no seu dia a dia, mais próximo ela estará de você, mais fácil a conexão dela com você. E aí a gente entra naquele ponto lá que a gente tava falando lá no começo, né? Eu tava falando assim, será que você é filho de Oxum? Será que não é? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as características dos filhos de Oxum para vocês. Quem sabe vocês se identificam, mas lembre-se, pergunta para um babalorixá, para um pai de santo, porque eu não sou mãe de santo, eu não joguei búzios para vocês, não joguei obi, não tô dando diagnóstico de nada, tá? É só as características, e a maioria delas são características que eu tenho, então, se você se identificar, já sabe que pode ser que nós temos charás, hein? Os filhos de Oxum, eles são muito conhecidos por terem as qualidades da própria mamãe Oxum. E algumas características, elas são muito marcantes. Então, é muito comum você ver um filho de Oxum tendo mais sensibilidade, sendo uma pessoa mais emocional. E são pessoas profundamente sensíveis, que sentem uma emoção de uma forma tão intensa e profunda, que as pessoas ao redor, elas não entendem. E aí, muitas das vezes, as pessoas acham que os filhos de Oxum estão se vitimizando, mas é que eles não entendem que o sentimento é muito forte, os sentimentos são muito profundos. É como se você tivesse um corte no braço e o filho de Oxum tem um corte muito mais profundo. A dor é muito intensa. Filhos de Oxum são muito sentimentais e não é de propósito, tá? Eles são assim, eles têm essa sensibilidade com o mundo. E isso é o que torna eles tão grandiosos, porque o fato deles terem essa sensibilidade os fazem conseguir ter sensibilidade com o próximo, ter mais empatia com o próximo, ser mais acolhedor, ser mais caridoso, mais carinhoso. Então existe sempre o ônus e bônus, né? É natural que os filhos de Oxum sejam mais protetores com quem eles gostam, até porque mamãe Oxum, ela é uma mãe. Então os filhos de Oxum acabam se tornando meio coruja, meio mãe. Então as pessoas que estão ao redor dos filhos de Oxum acabam sendo muito amados, muito valorizados, tratados como família, são muito protegidos. Então é muito normal que amigos próximos ou família até se sintam um pouco sufocados, porque os filhos de Oxum, eles cuidam mesmo, com muito carinho. Sobre a vaidade e a aparência, né? Isso daí é uma coisa que eu... Não é que eu não discordo, porque os filhos de Oxum são muito vaidosos mesmo. É que eu sou um pouquinho fora da curva. Acho que essa parte da vaidade puxou muito para Oxóssi, no meu caso. Porque os filhos de Oxum, eles se importam muito com a aparência, muito com a beleza, eles gostam de se cuidar, mas não porque eles têm que ser os mais bonitos, mas é que eles se sentem bem em estar bem, entende? Eles se sentem bem em estar usando roupas bonitas, em estar perfumados, em usar acessórios legais, em estar com uma aparência sempre em dia, né? Como eu disse, eu sou um pouquinho fora da curva, como podem ver meu cabelinho e tal, mas é porque eu nunca tive muita oportunidade de ser vaidosa na minha vida. Então apesar de eu ter vaidade, sim, eu uso os meus brincos, eu amo, eu acho que se eu pudesse eu teria um monte de brinco. Eu gosto muito de cuidar do meu cabelo, inclusive eu chorei muito quando eu descobri que ia ter que raspar a cabeça se eu fosse fazer santo. Isso é um assunto que vai lá pra frente, não sei se isso vai rolar um dia. Mas os filhos de Oxum se preocupam muito com a aparência. Só que aí é que tá. Os filhos de Oxum, eles se preocupam tanto com a aparência física quanto a interna também. Então eles se preocupam em cuidar do seu sentimental. O autocuidado é muito importante para eles. Eles estão sempre refletindo no que eles podem melhorar. Então a vaidade não é algo assim que eu diria que é o principal dos filhos de Oxum. Porque tem filhos de Oxum que não são tão vaidosos como eu. Mas, em compensação, sou extremamente sentimental. Se eu duvidar, eu choro até se uma formiguinha morrer na minha frente. Porque eu sou assim. Os filhos de Oxum são assim. Uma das características dos filhos de Oxum que eu mais admiro, que eu mais gosto, e que eu acredito que eu tenho muito também, é sobre a diplomacia.
E a inteligência. O que eu quero dizer com isso? Os filhos de Oxum, eles costumam ter muita facilidade em lidar com diferentes situações, em situações em que as pessoas podem estar em conflito. Existem muitos itãs que falam como a Mamãe Oxum lida com os problemas. Ao invés dela enfrentar uma batalha com uma guerra, ela usa dos seus artifícios para lidar com as situações. Então, os filhos de Mamãe Oxum, eles são muito diplomatas. Eles tentam resolver conflitos sem a necessidade de guerra. E os filhos de Oxum, eles são muito conectados espiritualmente, eles têm uma intuição muito forte, eles são muito atraídos por práticas espirituais, por magias, por energias da natureza, principalmente com a água. Então é muito comum você ver um filho de Oxum que tem uma intuição muito extensiva, que tenha sonhos muito lúcidos, que tenha premonições, porque filhos de Oxum, eles são muito intuitivos e eles têm muita conexão com o mundo espiritual. Existem filhos de Oxum que são bruxinhas, existem filhos de Oxum que são grandes magos, porque eles são, assim, muito próximos com essa conexão. Quando eu digo bruxinha, é de um jeito carinhoso, tá, gente? Não pensem que eu tô reduzindo uma pessoa. Eu trouxe uma curiosidade bem legal, que era uma curiosidade minha, na verdade. E aí eu já aproveitei para trazer para vocês, que é por que que os filhos de Oxum são tão sentimentais. Isso, dói demais. Porque as pessoas não entendem e nos machucam. Às vezes a gente sofre muito porque nós estamos passando por uma fase difícil e os outros não compreendem. E aí eu descobri que essa profunda conexão que Oxum tem com as águas faz com que os sentimentos dos filhos de Oxum sejam mais fluidos. Porque a água doce, a água dos rios, ela costuma fluir suavemente. Ela costuma correr pelas correntezas com leveza, como se fossem sentimentos sendo carregados. Então, quando a gente compara os filhos de Oxum com a energia da água, a gente entende o porquê eles são assim. Porque a energia da água, apesar dela ser bem intensa, que quando a água tá vindo, ela vem de uma vez, mas ela é fluida, ela é leve. E é isso que faz com que os filhos de Oxum tenham esse sentimentalismo, né? E é por isso que existe tanta essa sensibilidade. Mas, como eu disse, os ônus e bônus, né? Então, por mais que a gente seja muito sensível, a gente também é muito empático. Só que há aquelas pessoas que não conhecem muito bem os filhos de Oxum e acham que os filhos de Oxum são extremamente calmos. E não, porque da mesma forma que o rio corre tranquilamente e ele é calmo, ele também vem e afoga as pessoas. Então os filhos de Oxum, eles também têm o seu lado mais agressivo e estressante. Quando você sobrecarrega um filho de Oxum, deixa ele muito estressado e ele explode, meu filho, cuidado, porque a água de Oxum afoga mesmo. Então, os filhos de Oxum, eles têm que estar sempre trabalhando esse controle emocional. E esse, inclusive, é o propósito dos filhos de Oxum na Terra. É ajudar ao próximo, né, com a missão de espalhar amor aos outros, a beleza, a harmonia, mostrar aos outros o amor próprio, mas também eles têm o propósito de ensinar a importância dos sentimentos, a importância da empatia, a importância de cuidar de si mesmo e do próximo, porque hoje em dia, na correria, as pessoas só se preocupam em batalhar, e elas esquecem que o teu interior também precisa ser cuidado, porque ele também é frágil. A presença de Oxum, ela é um lembrete constante em que existe a necessidade do equilíbrio entre o material e o emocional, o espiritual. Se você não tem um equilíbrio sobre os dois, a sua vida fica totalmente conturbada. Não adianta você ter riqueza, posse, poder, mas o seu emocional ser um lixo, ou ao contrário. Não que você tenha que ser rico, mas você tem que ter domínio sobre a sua vida para que você
você possa viver bem, para que você não passe fome, não passe necessidade, mas que também você não se sinta um inútil, incapaz, não se sinta nada na vida. Então, a missão de Oxum e dos filhos de Oxum é trabalhar entre o interno e o externo, trazer o equilíbrio nas pessoas. E aí eu trouxe algumas curiosidades sobre Oxum que eu acho bem legal. Para quem, eu acho que todo mundo já sabe que Dona Oxum é uma namoradeira. Eu fico pensando, filho de Oxum com Oxóssi, se Oxum já é namoradeira, Oxóssi é super namorador, imagina filho de Oxum com Oxóssi, né? Mas tudo bem. Dona Oxum namorou vários partidos. Ela já teve um relacionamento com alguns orixás, como Xangô, que inclusive eu acho que foi o grande amor da vida dela, porque ela meio que travou uma batalha com o Obá por Xangô. Eu vou trazer um Itã sobre isso. Ela também já teve um relacionamento com Ogum, e a mamãe Oxum teve um relacionamento com meu papai Oxóssi, que através desse relacionamento nasceu o orixá Logum Edé, que, se eu não me engano, Logum Edé, deixa eu ver. Que Logum Edé é um orixá que une o princípio de Oxóssi com Oxum. Então, tipo assim, é o casal perfeito, né? Apesar de Oxum ser extremamente apaixonada por Xangô. Por que eu tenho certeza que Oxum e Xangô nasceram pra ficar juntos? Porque o Christian é Xangô, eu sou de Oxum, e a gente nasceu pra ficar junto e pronto, acabou. Ninguém vai me mudar essa opinião. Sincretismo religioso. Aqui no Brasil, o pessoal conhece Oxum pela Nossa Senhora da Conceição. Às vezes eu falo Nossa Senhora Aparecida, meu Deus, mas é Nossa Senhora da Conceição, que é uma divindade católica. Eu acho que eu já falei sobre o sincretismo religioso, mas eu vou reforçar só para salientar um pouquinho, para dar uma, né, lembrada aqui na mente. O sincretismo religioso ele veio através da época da colonização, em que os escravos vieram da África para o Brasil, e como eles não podiam cultuar os seus orixás, porque a religião católica perseguia eles, eles pegavam imagens católicas, faziam um buraco na imagem, deixava oco e colocava os elementos dos orixás. Então, isso é o sincretismo religioso. É a imagem de um santo católico representando um orixá. Dia da semana. Dia da semana de Oxum é justo hoje. Eu estou gravando justo no dia da minha mamãe Oxum, que é sábado. Talvez seja por isso que eu estou tão feliz de gravar esse vídeo para ela. Sábado é o dia perfeito para quem quiser homenagear a mamãe Oxum. Pode se acender uma velinha amarela para ela, ou quem não tiver velinha amarela pode ser uma velinha rosa ou uma velinha branca, não tem problema. Porque dependendo da tradição é rosa ou amarelo. E assim, na verdade você pode acender no dia que você quiser, mas o dia da semana definido para mamãe Oxum é o sábado, que é hoje. Deve ser por isso que mamãe Oxum tá me abençoando tanto. E se vocês quiserem saudar mamãe Oxum, por exemplo, quando vocês estiverem à frente de uma imagem dela, é só vocês falarem: ora iê, mamãe Oxum, ora iê, ô. Uma coisa muito legal que eu descobri recentemente é que a mamãe Oxum recebeu um título de Ialodé. E eu sempre me perguntei o que é Ialodé, porque eu já ouvi algumas músicas, se eu não me engano, da Maria Bethânia, que canta, né? Ialodé, nananana, Ialodé, nananana. E aí eu me perguntava o que significa, né? Porque essas canções, essas palavras em Yorubá, né? A gente não tem costume de falar, então a gente não sabe muito sobre. E a palavra Ialodé significa grande mãe. Por quê? Porque mamãe Oxum é uma grande mãe. Ela tem uma posição de liderança feminina com os orixás, ela tem uma importância, né? Então, sempre que você ouvir Ialodé, saiba que está se referindo a mamãe Oxum. E aí? Não sei se vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei aqui no vídeo. O vídeo foi um pouquinho longo mesmo. É que quando o assunto é importante, não que os assuntos dos vídeos curtos não sejam importantes, mas é que tem alguns assuntos que não tem como resumir. Então, fica mais comprido mesmo o vídeo.
mas é feito com muito carinho, então eu acho que só pelo fato de ter sido feito com carinho e ter gravado num sábado, no dia de Mamãe Oxum, eu já mereço um like, Mamãe Oxum merece esse like. E comentem aqui embaixo se vocês gostariam que eu falasse sobre algum outro orixá, se vocês gostaram do vídeo, se vocês se identificaram com Oxum, se vocês sentem que estão mais próximos de Mamãe Oxum. Porque eu vou ficar muito feliz de ter esse feedback, saber que tá dando certo, saber que vocês estão curtindo os vídeos. E se vocês quiserem continuar recebendo mais vídeos como esse aqui no canal, se inscrevam no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo, tá bom? Agora eu vou ficando por aí, por aqui, vou ficando por aqui. Porque meu tempo já se estendeu. E eu quero deixar essa reflexão com vocês, quero que vocês pensem em tudo isso que a gente conversou. E vejam, quem sabe tem mais uma irmãzinha de Oxum perdida que não sabe que é Oxum, né? Um beijo, até o próximo vídeo.